Queridos, a paz do Senhor Jesus, eu quero te convidar nesta noite para, juntamente conosco, participar deste culto de louvor e adoração ao nome do Senhor e também de estudo da palavra de Deus. Te convido para uma palavra de oração. Vamos orar. Pai Santo, neste momento nós te adoramos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, neste santuário reunido na Tua presença, Senhor. Ó Deus, para engrandecer o Teu nome, reconhecer, Senhor, o Teu senhorio sobre as nossas vidas e proclamar que só o Senhor é Deus e não há outro além do Senhor. Faz-te presente, Senhor, nesta noite, neste lugar. Fala aos nossos corações, Senhor, e usa-nos como instrumento do Senhor nesta noite, aos nossos amigos e irmãos. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor na companhia da missionária Tinaí, o hino número 350 da harpa cristã. Depois o 196. Tens tu lido a história da dura cruz, na qual Jesus morreu, desfazendo as trevas, raiou a luz, manando sangue seu. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz, ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Tens tu lido que Cristo não se queixou no lenho em grande dor, mas ao Pai o perdão ainda suplicou para o povo pecador. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz, ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Tens tu lido que Cristo salvou por fim na cruz o malfeitor, que sofrendo na cruz lhe rogou de mim, ó lembra-te, Senhor. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz, ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Tens tu lido que Cristo exclamou na cruz, eis consumado está. Foi por mim, foi por ti que morreu Jesus, aceita Cristo já. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz, ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso, morreu na cruz para nos redimir. Vamos louvar ao Senhor juntos com o hino de número 196 da harpa cristã, uma flor gloriosa. Já achei uma flor gloriosa
nas alturas de glória e luz. Esta rosa será minha sorte, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos fui achada a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, aleluia! Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perdes do amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, mas será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Deus abençoe a missionária Dinaí, minha esposa, que me auxiliou neste louvor, nesta noite. Eu quero te convidar para, neste momento, lermos a palavra de Deus em dois textos das Sagradas Escrituras. O primeiro texto na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, do versículo de número 20 ao 22. Efésios, capítulo 2, do versículo de número 20 ao 22, e posteriormente em Mateus, capítulo de número 7, do versículo de número 24 ao versículo de número 27. Nós estaremos estudando nesta oportunidade a lição de número 8 da maturidade cristã, nossas lições bíblicas das Assembleias de Deus, publicada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, trazendo o tema Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É o tema da nossa lição de hoje. O textuário, Efésios capítulo 2, versículo 20, nos diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A verdade prática nos diz: Jesus Cristo é a pedra
basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Vamos ao texto bíblico já anunciado, Efésios, capítulo de número 2, versículo 20 ao versículo de número 22. Eu convido você que está presente a se colocar de pé. Você que está aí na sua casa, pode conferir na sua Bíblia também. Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Agora Mateus capítulo número 7, a partir do versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Vamos orar neste momento mais uma vez. Pai santo e justo, nós te louvamos, ó Pai, por teu amor, por tua misericórdia e por tua compaixão, ó Deus. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos dá uma oportunidade ímpar de poder estar aqui nesta noite, neste santuário, para cultuarmos ao Senhor, para render a Ti o nosso louvor e a nossa adoração, para transmitirmos esta mensagem aos nossos irmãos e aos nossos amigos que estão longe, que não puderam estar aqui conosco nesta noite. Que, Senhor, ao ouvir este culto, eles também sintam a Tua presença, como nós estamos sentindo aqui, Senhor, neste santuário, Pai amado. Faz-te presente, Senhor, em nosso meio. Opera, Senhor, milagres e maravilhas nas pessoas que estão aqui, Senhor, neste recinto, e nas pessoas que irão ouvir este culto, receber este culto, aonde quer que estejam, Pai, que sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo. Nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Glória a Deus. Podeis tomar os vossos assentos. E como nós já falamos aqui na abertura, a lição de hoje é de número 8, e o tema da nossa lição é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós vamos entender por que este tema, a causa deste tema. Aleluia. A introdução da nossa lição ela remonta um pouquinho à lição anterior, que foi sobre a reconciliação da humanidade com Cristo, e ela reprisa novamente que por meio da cruz Cristo, ele efetivou a reconciliação da humanidade com Deus e formou a igreja. Nós aprendemos na lição de número 7 que através da reconciliação entre os dois povos, judeus e gentios, Deus criou um novo povo, Deus criou um novo homem, e este homem, este novo povo, chama-se a Igreja do Senhor Jesus. Aleluia. E nós falamos sobre o ser uma nova criatura, o ser este novo homem criado por Cristo. Mas prossigamos. Vamos nesta lição entender um pouco sobre o edifício que Paulo cita aqui em Efésios,
no capítulo de número 2, a partir do versículo 20. Observa que ele começa o texto assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício, e aí ele começa falando de edificação e depois falando de edifício, e nesse texto ele afirma que nós somos esse edifício, um edifício espiritual. Mas o que é esse edifício em que Deus habita? Antes eu preciso dar uma voltinha novamente na última lição, aonde lá ficou bem claro que o santuário para os judeus, a princípio era o tabernáculo no deserto, a tenda do tabernáculo, aonde a presença de Deus estava ali, presente fisicamente dentro do tabernáculo, ali na tenda da congregação, no compartimento chamado lugar santo ou santo dos santos. Posteriormente, com a construção do templo por Salomão, o referencial de santuário ficou sendo o templo de Salomão. Quando este templo foi destruído e posteriormente reconstruído por Zorobabel após o exílio babilônico, novamente o templo passa a ser a representatividade do santuário, do lugar onde Deus habitava entre o povo judeu. E o povo judeu levava isso ao pé da letra, tão seriamente, que nós observamos que na lição anterior havia um muro, uma separação, que era motivo inclusive da inimizade entre os povos judeus e gentios, que limitava o acesso ao templo. Havia ali uma barreira, um muro de 1,5 metros, com vários escritos proibindo que aqueles que não fossem judeus não poderiam acessar aquele lugar antes de ser circuncidados, antes de pertencer de fato ao povo judeu, pelo sinal físico da circuncisão. E esta lição fala que Jesus destruiu aquela inimizade, aquela barreira, através da sua morte no Calvário, fazendo dos dois povos um só povo, uma só gente, a saber, a igreja do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. E eu quero falar nesta lição sobre o edifício espiritual. Paulo, ele não está mais falando do edifício físico, quando ele diz que nós fazemos parte de um edifício que está fundamentado na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Ele não está dizendo que nós somos um pedaço de tijolo, um pedaço de pedra, um balde de betume, não. Ele está fazendo uma alusão a um templo espiritual, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Aleluia. O santuário cristão, o santuário da nova aliança. Nós falamos do santuário da antiga aliança apenas para você entender o que significa santuário e como era levado a sério, ao pé da letra, essa questão do santuário, local onde Deus habita pelos judeus. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito, conforme Paulo afirma aqui no versículo 22 do capítulo 2 de Efésios, aonde ele diz: no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito. Logo, Paulo está afirmando que todo cristão, ele é um edifício espiritual aonde Deus habita em espírito. Aleluia. Outra passagem bíblica afirma que nós somos o templo do Espírito Santo. Louvado seja Deus. O ensino apostólico lembra aqui a ideia de templo, inclusive do templo de Salomão, do santuário que representava ali, aquela construção, e também do templo depois ali em Jerusalém, para afirmar que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas,
Salomão, naquela oração que ele fez ali, da inauguração do templo, ele deixou bem claro o reconhecimento dele de que Deus não habitava em templo feito por mãos de homens, que Deus não ficaria preso ali àquela construção. Ele reconheceu isso, mas Deus, pelo comprometimento de Salomão e do seu povo, ele fez um juramento de que o nome dele estaria em memória naquele templo, naquele lugar. Mas Paulo, ele quis esclarecer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Logo, a idolatração do templo não deveria mais acontecer. Estevão também, no seu discurso, ele afirma que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Desse modo, os crentes, judeus e gentios, tornaram-se templo onde o Espírito de Deus habita, conforme Paulo afirma em 1 Coríntios, capítulo de número 3 e versículo de número 16. Nós somos o templo de Deus, na pessoa do Espírito Santo. Ele habita em nós, aleluia. E todos os crentes são pedras vivas deste edifício espiritual. Eu e você somos pedras deste edifício. E Paulo, ele assevera que estas pedras precisam estar bem ajustadas para que o edifício cresça. Paulo está falando ali de perícia na construção. A perícia tem que ser bem feita, tem que ser ajustada. O alicerce, as colunas precisam ser bem construídas e estarem bem ajustadas para que o edifício cresça. Se o edifício não for com os alicerces bem ajustados, se os tijolos não forem bem colocados, esse edifício irá ruir, ele irá cair. É por isso que o pedreiro usa o esquadro na hora de colocar a base de um edifício. É por isso que o pedreiro usa o prumo na hora de edificar uma parede. É por isso que o pedreiro usa uma linha para delinear a parede ali, a fileira de tijolos, com todo cuidado, porque se esses cuidados e essas ferramentas não forem utilizadas, certamente esta construção não inspirará confiança, certamente será comprometida a qualidade. Então Paulo, ele faz alusão a uma construção, a um edifício físico, para que nós possamos entender melhor a complexidade desse edifício espiritual, do qual eu e você somos pedras. Só que nós não somos pedras rochas, nós somos pedras vivas. Ainda é mais complexo do que você imagina esse edifício, porque todos nós somos pedras vivas que compomos esse edifício e temos que estar ajustados, alinhados. Aqui está falando de doutrina, aqui está falando de comprometimento, aqui está falando de mansidão, aqui está falando de amor, aqui está falando de perdão, aqui está falando de resiliência. Nós precisamos ter essas características para que o templo espiritual de Deus na terra, que chama-se a Igreja do Senhor Jesus, ela cresça e cresça com segurança, com qualidade. Louvado seja Deus. Então Paulo, ele faz alusão ao antigo santuário para valorizar este santuário espiritual, este templo espiritual da nova aliança, que não é uma casa, que não é um lugar, é o nosso coração, está no nosso interior. Louvado seja Deus. E Paulo fala que aqui no versículo de número 20, que Cristo é a pedra angular desta construção, que Cristo é a pedra de esquina dessa construção. E nós vamos entender porque na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Naquele tempo não tinha coluna de ferro, não tinha uma armação de concreto para fechar, para segurar a estrutura de um edifício. Então o edifício, ele era estruturado sobre grandes pedras de esquinas,
que ficavam em locais estratégicos, e aquelas pedras presas às demais pedras, é claro, e a peças de madeira dava estrutura formidável ao edifício. Foi assim, inclusive, que foi construído o templo que Salomão construiu ao Senhor, e depois, posteriormente, o templo que Zorobabel reconstruiu, construiu novamente ao Senhor. Pedras de esquina. O Salmo de número 118 e versículo 2 fala da pedra de esquina que os construtores ou os edificadores rejeitaram. E Jesus, ele faz menção deste salmo lá no livro de Marcos, no capítulo 12 e versículo de número 10. Logo, este salmo ele tinha um enfoque profético. Jesus, ele se denomina a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram, lá em Marcos capítulo de número 12 e versículo de número 10. Assim como também os apóstolos testificaram ser Jesus a pedra principal. O próprio Pedro, que alguns afirmam que ele é a pedra que Jesus disse que fundaria a sua igreja, que é um equívoco, ele mesmo, em duas passagens bíblicas, ele afirma que Cristo é a pedra. A primeira passagem onde Pedro afirma isso é no livro de Atos, capítulo número 4 e versículo de número 11, quando ele estava ali no seu primeiro sermão, pregando o evangelho ali no dia de Pentecoste, onde 3.000 almas se converteram ao Senhor. Ele estava apresentando Jesus como a pedra que os edificadores haviam rejeitado, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que sustenta, a pedra que é a base aonde a construção é firmada. Louvado seja Deus. Também na sua carta, a primeira carta de Pedro, no capítulo de número 2 e no versículo de número 7, Pedro volta a afirmar que Jesus é a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram, que Jesus é a pedra que é a base da estrutura da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Em momento algum você vai ver Pedro aludindo a si mesmo ser a fundação, a pedra, o responsável por manter a igreja do Senhor de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, nós que servimos a Cristo e entendemos, compreendemos a sua palavra, aleluia, podemos compreender aqui que Jesus, ele não apenas foi dito por Pedro, mas ele mesmo fez alusão ao Salmo 118, dizendo que